A gente recebe aqui nos estúdios o chefe da divisão de meio ambiente, o Vinícius Martins, e também o superintendente do IPDSA, Ney Dutra. Ney e Vinícius, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez para trazer informação positiva para os ouvintes da Imbirara, que tem uma presença muito forte em Araxá. Para nós é importante que isso aí, tudo que a gente puder informar para que a comunidade seja atendida nas suas expectativas, né? E no que o governo municipal, através do Dr. Robson e o Mauro estão fazendo, nós estamos aqui representando a pessoa deles, né? Dentro do Instituto lá de Planejamento, e estamos fazendo isso com muita responsabilidade, em consequência do objetivo e do acerto que a gente fez de buscar a transparência, a verdade, em todo sentido, né? Que a cidade cresça com a realidade que tem e com as possibilidades que oferece, né? Transformando isso em segurança. Nós não podemos aqui criar expectativa, não, queremos criar expectativa com segurança. Esse é o objetivo nosso aqui. E você já assumiu, Ney, com uma grande missão, né, que foi até postergada aqui em Araxá em outras administrações, que é a revisão do plano diretor, né? Como que está o andamento desse projeto? Sei que uma empresa foi contratada para fazer um levantamento, já foi concluído esse trabalho? É um processo inicialmente muito demorado, às vezes, porque tem que fazer uma licitação para a contratação dessa empresa. Então tem um período da habilitação dessas empresas, apresentar os seus currículos básicos, as suas propostas, os seus cronogramas de execução, e essa licitação é feita através de um termo de referência que é elaborado lá dentro da prefeitura, que tem como base as principais prerrogativas que deverão ser acontecidas para realizar esse plano diretor, essa revisão. O plano diretor era para ter sido revisado no ano de 2020 e foi deixado para a administração do Robson e do Mauro completar. Então nós estamos com um atraso realmente de quase 1 ano e meio, mas nós estamos tentando recuperar esse prazo já em andamento. Fizemos a licitação, quem ganhou foi uma empresa do Paraná, que tem competência, tem abrangência nacional, a DRZ. Ela já iniciou os trabalhos dela. Inclusive aconteceu recentemente, já iniciou as oficinas, As né, oficinas, Ney? E até teve participação já do representante da Câmara, e né, a gente até teve uma longa conversa, né, esses dias no IPDSA sobre o plano diretor, né, onde envolve, a gente até trouxe esclarecimentos aqui no Imbirara Notícia, que envolve uma série de departamentos, associações, empresas de Araxá, e que ele está seguindo o cronograma previsto, né? É um trabalho inicial de muitos levantamentos de dados, né? Para ver o Araxá de 2010 e o Araxá de 2022. Nesse período aí, muita coisa aconteceu, diferenciado, muita coisa iniciada, muita coisa que ainda ficou para ser feita. A cidade teve um aspecto de crescimento muito grande, graças a Deus, apesar de muita gente achar que não. Então é preciso conhecer, e nada melhor que a comunidade toda, através da sua a organização social, comercial, industrial, educacional e o próprio poder constituído do município participar desse estudo, para que atinja a meta com a melhor possibilidade, discutindo, debatendo os assuntos. Acho que não tem jeito de pensar em crescimento sem ouvir as partes. Não pode ser uma revisão fechada. A revisão tem que ser ampla. Tem que ouvir todos os interessados no crescimento da cidade. Né, exatamente. Gente? Então, tem muitos interesses e tem muitas frentes que nós temos que ativar, umas mais que outras. Então, essa revisão é muito importante. Sabe? É Araxá que está ganhando com isso. Eu acho que Araxá está na frente de muitas cidades do estado de Minas, de São Paulo. Tem muitas cidades próximas a nós que não tem esse plano diretor. Tá? Isso aí é uma ferramenta que qualquer prefeito tem que ter para trabalhar com os recursos disponíveis naquilo que é prioridade para a cidade. Porque muitas vezes alguns governos aparecem para administrar as cidades desvinculado do que a cidade precisa e com programas que às vezes não são aqueles que é a necessidade da cidade. Então nós já temos esse plano, estamos renovando ele, estamos. E vamos avançar. Eu acho que nós vamos sair muito fortalecidos com a reforma do plano diretor. Isso é muito importante, sabe? Tanto para a administração atual como para as vindouras que virão.
porque a cidade precisa ter uma disciplina de desenvolvimento. Nós temos aqui uma expansão urbana agressiva, grande, com vários empreendimentos. Isso aí exige, como é que está a nossa água? Nós temos água para esse desenvolvimento, nós temos rede de esgoto, nós temos vias públicas, nós temos serviços para... Então nós temos espaço para abrigar as empresas que estão chegando aqui em Araxá. O nosso distrito comporta, né? As nossas escolas, elas estão bem distribuídas. Saúde, né? Saúde, por exemplo, será que os hospitais estão atendendo a demanda da cidade? Será que não há momento de fazer um outro estudo? Tudo isso tem que passar por esse plano. E como você disse, né, Ney, são praticamente 12 anos da última atualização, e apesar já daquela época vigorar esse plano diretor, a gente teve um crescimento meio que desordenado, né? Me lembro aqui que à época eu já participava aqui do jornalismo, a gente teve inclusive empresários, colegas seus dizendo, né, que talvez não tenha sido muito acertado pelas gestões anteriores, né, os empreendimentos logo na entrada da cidade, né, como os conjuntos habitacionais, né, até naquela onda do Minha Casa Minha Vida, né, que talvez tenha sido colocado meio desordenado. A gente inclusive tem um problema sério lá para aquele lado, né, que é a questão do Jardim Esplêndido, né, que tem a questão da servidão lá, da passagem lá, né. Ou seja, é preciso ordenar tudo isso, né? Para que não haja problemas como esses, né? Uma cidade que se preza e que respeita o povo tem que caminhar dentro de processos muito bem elaborados, muito bem cientificados, tá vendo? E de acordo com a conveniência e o interesse da cidade. Isso aí são grandes debates. São desafios que nós temos que vencer, discutindo, debatendo e respeitando a opinião de todos. Mas é preciso ter coragem também para assumir mudanças importantes, né? Esse que você está dizendo aí a respeito, já tem que ser revisado agora, inclusive com essa expansão urbana que nós temos aí, nós temos que ter novas diretrizes, novo zoneamento da cidade, para não impactar habitação com comércio, comércio com habitação e vice-versa, industrialização. Nós estamos com um distrito aí que precisa de ser ampliado, precisa de ser dinamizado o seu crescimento para abrigar as possibilidades que estão aparecendo. Então isso tudo tem que ser estudado, analisado, como pode ser, as vias públicas, as estradas que chegam até Araxá, como é que elas estão, né? Elas vão ter suporte para pegar esse tráfego que vai crescer, que vai desenvolver. Hoje, como é que estão? Então, são vários aspectos. Isso tudo está passando para o nosso crivo lá, alinhando todas essas preocupações, todos esses desafios, para colocar em pauta e discutir isso. É um estudo valioso, nós estamos muito empenhados, trabalhando muito. Não é um trabalho fácil pensar pela cidade no todo e pensar para 10, 20, 30 anos. É um trabalho extenso, né, Ney, sendo realizado por essa empresa e que também pode ser acompanhado pela população no site mesmo do IPDCA, onde a empresa tem disponibilizado todas as informações, né? Exatamente. Para a gente trazer, então, mais informações sobre a municipalização do licenciamento ambiental, vou questionar aqui o Vinícius, né, Vinícius? O projeto foi aprovado na Câmara no dia 15 e, segundo a justificativa do projeto, ele visa dar maior agilidade a esses processos, né, do licenciamento ambiental, evitando deslocamento para outras localidades para obtenção dessas licenças ambientais. Primeira coisa, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você explicasse o que é esses licenciamentos ambientais, quem teria necessidade de solicitar esses licenciamentos e por que essa municipalização deles. Bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui na Rádio Imbirara e a gente acredita, sim, que é um processo de desburocratizar. O ato do licenciamento ambiental, ele é exigido por legislação federal, né? Se a gente pegar lá na Política Nacional de Meio Ambiente, já se fala sobre licenciamento. Essa atribuição estava a nível estadual e a gente entende que é uma tendência do Estado fazer essa descentralização das licenças ambientais, até porque o entendimento dos impactos causados por determinados empreendimentos são local. E nada mais justo que a comunidade se discuta sobre esses impactos. A gente vem trabalhando nesse projeto há quase um ano, desde que a gente assumiu a divisão de meio ambiente, estava como pré-requisito lá na proposta de trabalho do executivo.
em fazer essa municipalização, mas a gente precisava entender como que estava o Instituto, né? E o Instituto, infelizmente, ele tinha muita característica urbanística e poucas características ambientais. Então a gente veio primeiro fortalecer essas questões ambientais dentro do próprio Instituto, e o Ney, o nosso superintendente, nos apoiou muito. A gente mostrou alguns objetivos para ele que era possível alcançar, fortalecendo, e a municipalização é um ato muito fortalecido, que aí eu vou atender o pequeno produtor até o nível classe 4. O licenciamento, ele é dividido por classe. Existe aquele empreendimento que não precisa da licença. E existe aqueles empreendimentos que necessitam de vários estudos. É só o empreendimento que de alguma forma vai afetar o meio ambiente? A gente classifica por 2 fatores: potencial poluidor e o tamanho do empreendimento. Talvez a gente tenha um empreendimento pequeno, mas ele tem um potencial poluidor muito grande. Então ele cabe o licenciamento. Existe uma legislação a nível estadual, que é a Deliberação Normativa 217, que regulamenta quem são os empreendimentos que precisam fazer o licenciamento. E aí a gente formalizou isso a nível municipal. A gente entende que aonde há possibilidade de flexibilização, a gente flexibilizou, nunca abrindo mão da preservação do meio ambiente, mas a gente flexibilizou, por exemplo, taxa. A gente diminuiu a taxa do processo de licenciamento ambiental em 25%. Porque a gente acredita que a equipe técnica aqui, o custo dela é muito mais barato do que uma equipe técnica deslocar de Uberlândia para vir cá fazer uma vistoria. Para fazer o licenciamento ambiental, você precisa de 3 requisitos. Você precisa ter uma equipe técnica, você precisa ter um CODEMA que é muito atuante em Araxá, e você precisa de uma política. Você precisa de uma legislação. Então a gente atendeu todos esses critérios, submeteu isso ao executivo, explicando qual que era a importância desse licenciamento, o que a gente traria de benefício para o município no desenvolvimento, em receber o que não tem conhecimento e explicar de uma forma bem objetiva e bem clara. Tem o Instituto que funciona num local agradável, que os analistas podem atender todos esses empresários ou esses produtores, e o executivo assinou a adesão. Então a gente tinha o CODEMA atuante, tinha o Instituto que era técnico, faltava a legislação. E a gente foi muito feliz com a aprovação da Câmara, né, em aprovar e entender a necessidade da municipalização. Eles fizeram a aprovação desse instrumento legal, e aí o executivo assinou a adesão e submetemos isso ao governo do estado. A secretária provavelmente deve assinar essa adesão também em conjunto e faz a publicação. A partir do momento que se faz a publicação, automaticamente a gente assume, de fato, a municipalização do licenciamento. O plano, né, até o projeto que foi aprovado na Câmara, ele fala em questão das taxas, né? Isso. Essas taxas, então, anteriormente, elas eram pagas a quem? E a destinação dessas taxas vai ser ao Instituto, ao IPDSA. Né? Qual que vai ser a utilização dessas taxas? Até porque não são valores baixos, né, para você conseguir esse licenciamento. São várias etapas, né? A gente lendo o projeto, a gente percebe que são várias etapas e cada etapa tem ali o seu valor, que pode finalizar em valores até altos, né? Como que vai ser a utilização dessa taxa pelo IPDSA? E aí eu quero que você esclareça se antes essa taxa vinha de alguma forma para a cidade. A taxa, ela anteriormente era para o Estado, né? Se aplicava na Secretaria de Meio Ambiente, e esse valor era pulverizado dentro de Minas Gerais. Agora, no projeto de lei, a gente também fez uma proposta que todo o dinheiro arrecadado com licenciamento ambiental for destinado ao IPDSA. Com qual o objetivo dessa taxa ir para o IPDSA? É porque a cada momento, a gente vai fortalecer mais a divisão de meio ambiente. A gente precisa de aquisição de carro, a gente precisa de aquisição de equipamentos, a gente precisa qualificar o pessoal, fazer treinamento, e isso ficou muito claro no projeto de lei. Toda a taxa de licenciamento será revertida para o Instituto. E o Instituto, a gente tem que deixar muito claro
que não é só a divisão de meio ambiente, né? A gente tem a divisão de urbanismo, a gente tem a divisão de fiscalização, temos a divisão de administração, para que tudo aconteça da melhor forma. Então, esse valor arrecadado vai poder ser usado todo dentro do IPDCA em todos os membros, não só na questão do meio ambiente. Só um pequeno informação importante. O IPDCA, desde que foi criado, ele foi criado com uma estrutura muito simples para atender a demanda inicial, só que ao longo desses últimos anos, ele tem que fazer um crescimento de pessoal, de instalações, de veículos, para ele poder atender as demandas. Então, nada melhor que esse licenciamento, além de atender, reduzindo o custo, diminuindo o tempo para os empresários, tá? Sendo feito na cidade, controlado pela cidade, fiscalizado pela cidade, nós estamos realmente fazendo uma coisa certa. E deixando esse resultado em benefício da própria estruturação do IPDCA, para ele melhorar ainda mais o trabalho de fiscalização, tá? Respeitando o meio ambiente, com mais vigor, com mais qualidade, né, Vinícius? E com mais progresso. Progresso em que sentido? Técnico, utilizando de equipes treinadas, equipadas, né? Por exemplo, nós já adquirimos, inclusive agora recentemente, um drone que o IPDCA não tinha, para que o Vinícius, munido dele, pudesse vislumbrar todo o município ao vivo, a hora que ele quer, a hora que precisa, para avançar nos estudos, nos acompanhamentos de tantas coisas que estão acontecendo em Araxá, já, no presente momento. Então, é preciso investir nesses equipamentos, investir em treinamento, certo? As nossas equipes terão que ser revisadas, né? Então, há uma melhoria do nível de qualidade também, técnica, para que a cidade receba isso de uma forma realmente verdadeira, positiva, criadora, com futuro. Nós não podemos criar coisas que não tenham futuro para a cidade. Então, eu acho que nós estamos fortalecendo o IPDCA, que é importantíssimo. Vocês podem estar certos, é uma das melhores ferramentas que um poder constituído tem para exercer bem o mandato e atingir as metas que a cidade precisa. E até gostaria, Bruno, de fazer uma pergunta aqui, até para aquela pessoa que está nos ouvindo em casa entender um pouco melhor. Na prática, assim, para o empresário, para o produtor, em termos de redução de prazo, porque a gente sabe que quando se vai para a nível estadual, é um estado como Minas Gerais, 853 municípios. Quantas e quantas cidades não enviam projetos ao mesmo tempo para lá? Né? O que vai representar em termos de redução de prazo para aquele que vai ter agora aqui em Araxá esse trabalho? Olha, a gente acredita que o prazo vai ser reduzido em 70%, né? Até porque a grande maioria dos empreendimentos que existem são empreendimentos mais simplificados. Então, não há necessidade de fazer deslocamento de equipe, de Uberlândia, de Patos de Minas, para esses empreendimentos. A grande vantagem do processo aqui é que a gente entende quais são realmente os empreendimentos que são causadores de impactos maiores. E nesse sentido também, todo o procedimento a gente vai conduzir de duas formas. A gente vai conduzir para aquele produtor ou para aquele empresário que tenha dificuldade de forma física lá no instituto, né? E para aquele que já tem o seu consultor ambiental ou tem aquele responsável pela parte ambiental dentro do empreendimento de forma online. E isso a gente ganha agilidade e transparência. Então, seja qual for a pessoa, ele vai conseguir acompanhar em tempo real como que está o status do seu processo junto ao IPDCA. Isso a gente acredita que dá muita agilidade e muita transparência no processo. Vinícius, até sobre essa questão da transparência, do tempo que vocês dissem, e até aqui no intervalo vocês terem esclarecido que agora fica tudo a cargo do município, né, me vem uma preocupação. Não estou dizendo que seria o caso agora, né, mas se isso não poderia haver, e o que garante essa idoneidade desse processo? Não poderia ser utilizada essa municipalização do licenciamento como uma forma de beneficiar o empresário em tentar de uma forma mais ágil, né, liberar esse licenciamento para que esse empreendimento possa começar na cidade
através de interesses políticos? Assim, não estou dizendo que seria o caso, mas é uma lei, né, uma municipalização que vai ficar agora, que, né, vai postergar isso na cidade. Então, o que garante, né, essa idoneidade do processo? Só para esclarecimento, o município ele já faz alguns licenciamentos ambientais. Aqueles licenciamentos que não era submetido a nível estadual, a gente pode utilizar o parcelamento de solo. Até 15 hectares, o próprio CODEMA fazia o licenciamento dele. Como que funcionava? O Instituto fazia o parecer e submetia ao CODEMA a avaliação. E o CODEMA opinava sobre o parecer, do deferimento e indeferimento. E em cima desse parecer, se condicionava aquele empreendimento. Esse empreendimento ele pode operar, desde que siga essa regra. Então, eu fico muito tranquilo e muito, falo com muita abertura que realmente temos um CODEMA participativo e o Instituto sempre prezará pela parte técnica. Se existir alguma influência, isso vai ser administrado de forma técnica. Se o parecer for pelo deferimento da forma técnica, sairá o parecer positivo do IPDCA. Se ele for um parecer de indeferimento, sairá do Instituto com indeferimento. Isso a gente pode garantir. E temos um calhamaço de legislação ambiental que responsabiliza quem dá esses pareceres e quem não seguir a legislação. Então, até mesmo o técnico do IPDCA tem essa responsabilidade legal perante ao que ele emite como nota. E assim, eu também gostaria de agradecer muito a parceria que o Ministério Público está fazendo com o Instituto, né? Na pessoa do Dr. Márcio e Dr. Carlos Valera. Esse processo iniciou dentro do IPDCA e submetemos a apreciação deles, e eles também foram muito favoráveis a esse processo. Então são 2 promotores muito atuantes na área ambiental. Um fica aqui em Araxá, que é o Dr. Márcio, e o Dr. Carlos fica em Uberaba. Estão apoiando esse processo, já fizeram uma doação de um valor significativo para a estruturação. Então, a gente tem esse caminho, esse fluxo muito aberto com o MP. E já fazemos isso constantemente. Várias perícias que o MP pede, ele faz de encaminhamento para o Instituto. Então, é um instituto idôneo, imparcial, ele atende a todos, todas as reivindicações, mas a nossa linha sempre será tecnicamente. Correto. Só complementando a informação dele, esta conjugação de forças é muito importante para não só dar credibilidade ao processo, para mostrar que a transparência tem que ser prevalecida em todo sentido. Esse apoio deles é fundamental, da promotoria, do Ministério Público, dessas pessoas que o Vinícius relatou, para mostrar para a cidade que realmente nós temos uma proposta em execução com seriedade. Então, a cidade tem que receber um benefício desse e utilizar dele bem. Entender que isso é para crescimento da cidade, para garantir a vida da cidade, das pessoas da cidade, né? Não se pode pensar numa urbanização da cidade sem colocar o meio ambiente junto. As duas têm que andar em conjunto. É ali que estão as pessoas, é ali que as pessoas vivem. Meio ambiente e urbanismo têm que andar juntos. Então essa integração, ela é fundamental, não só com o poder público, e para mostrar a transparência, que não é o prefeito ou a legislação que vai, não, é um conjunto de medidas e ações concretas, debaixo de legalizado, né, com respaldo na Constituição, para ver que a gente trabalha e tem que trabalhar dentro dos limites que a lei permite. Nada além disso. Se nós fugirmos disso, nós estamos jogando tudo fora, o que nós estamos plantando. Ney, aproveitando também vocês aqui do IPDCA, né, trazendo algumas questões que são levantadas pelos nossos ouvintes aqui na 91,5, nós tivemos algumas alterações em questão das construções de casas multifamiliares, né, o pessoal chama de casas germinadas também, em questão dos terrenos, tamanho dos terrenos. Até há
já alguns assuntos, né, de que teremos um loteamento com terrenos de 200 metros quadrados. Como que fica agora a construção dessas casas multifamiliares? Vai ser somente em terrenos com mais de 240 metros quadrados ou é possível a construção dessas casas em terreno de 240? Qual que é a metragem que vai estar permitida essas construções? O parcelamento do solo, posso tirar isso aqui? Pode, fica à vontade. Ele é processado através do zoneamento da cidade. E foi uma intervenção que o Poder Municipal fez naqueles lotes em áreas mais habitacionais, em que foram feitos alguns ajustes nesses decretos anteriores, que estão vigorando até agora e vão passar pela revisão do IPDCA agora, que não chegou ainda nesse setor, mas está encaminhando para isso. Essa discussão, ela é um pouco abrangente, vou dizer por quê. Alguns loteamentos que transformaram de zona de 360 metros para 200, 240 metros e até 300, acarretou umas complicações para o serviço público muito grande. Porque ruas que foram dimensionadas e bairros que foram dimensionados para ter tantas famílias, quando você passa para ser multifamiliar, você, numa mesma rua, você dobra as exigências de energia elétrica, de água, largura da pista, dos passeios, tá certo? Então, essa revisão vai passar agora pelo plano diretor para disciplinar e deixar a cidade tranquila. Já foi feito anteriormente, esses anos atrás, e até atualmente tem muitas plantas multifamiliares que foram aprovadas, que é preciso rever o conceito, mas somente nas audiências, porque a gente precisa de ter mais embasamento técnico para aplicar a lei corretamente. Eu acho que tem que rever esse setor, porque as concessionárias, CEMIG, Copasa, elas têm que também ter um horizonte positivo, elas não podem ser surpreendidas com as ruas que foram determinadas para ter esse número de postes, essa rua larga, ou esse passeio que vai ser limpo, né, pelo poder público, esse consumo de energia a mais numa mesma rua, que era previsto para receber tantas famílias, vai receber o dobro. Então isso tudo tem que ser estudado. E verificar onde é que essas áreas são prioridades, não é que elas serão removidas. É preciso estabelecer um critério melhorado. Então hoje, para quem está construindo, segue normalmente. Então a pessoa no terreno de 240, ela ainda pode construir a casa multifamiliar. Mas é setorial, não é em todo local da cidade. Tá? A cidade foi dividida em zonas habitacionais, comerciais e industriais. Algumas são integradas. A zona C, comercial e habitacional. E outra, comercial e industrial, são áreas específicas. Então, para cada uma tem uma especificação, justamente para proteger, né, as habitações, proteger o comércio, né? E aí entra a postura do meio ambiente, que é importantíssimo. O meio ambiente entra nisso com muita firmeza, porque é preciso preservar a qualidade de vida da população, seja ela em qualquer processo, habitacional, industrial, comercial, né? E é preciso que garanta também segurança para investimentos da área de CEMIG, Copasa, porque as redes que eles estabelecem trabalham dentro de um número de habitantes que precisa de uma rua assim, um passeio assado, etc., né? Então, os projetos também vão passar por alguns ajustes. Essas mudanças foram acontecidas durante várias administrações anteriores e que precisa agora ser revisto no plano diretor, mas com muito carinho, com muito respeito, respeitando os interesses de todos, mas garantindo para todos qualidade de vida. Tá certo. A gente tem aqui uma participação de um ouvinte. Quando se fala aqui no IPDCA, o pessoal logo lembra, né, dos lotes sujos, né? A ouvinte está dizendo aqui, na rua Amâncio Ribeiro de Resende, em frente aos números 350 e 340, tem 2 lotes muito sujos, estão virando uma mata. Os vizinhos já mataram cobras, outros bichos peçonhentos. Já foi feita uma denúncia, mas até hoje não foi resolvido.
Ela disse que já entrou em contato, mas ainda aguarda uma resolução. É até bom para a gente questionar, né, Vinícius, como que está essa questão das multas, né, dessa aplicação das multas, até para explicar também como que é feito essa aplicação dos proprietários, a aplicação da multa dos proprietários dos lotes. Bom, existe duas formas que a gente consegue atender a comunidade. Uma forma é através de denúncia. A pessoa que se sente incomodada, ela faz essa denúncia no IPDSA e gera um protocolo e ela consegue acompanhar esse processo, como que está. Existe a forma preventiva, né? Então, esse ano a gente fez bastante coisa preventiva, até porque logo em seguida a gente vai entrar num período seco e a gente não quer aquele cenário do ano passado de fogo na cidade toda. Então, a gente fez um preventivo e nesse preventivo a gente vai setorizado, né? E a gente faz as notificações, os fiscais vão até no local, identifica se está sujo ou se não está sujo, fotografa, faz um relatório e esse relatório é submetido à divisão de meio ambiente. A divisão de meio ambiente, de praxe, ela tem que dar o cumprimento do prazo legal. A gente notifica aquela pessoa que terá 20 dias para executar o serviço. Se ele não manifesta, ele não protocola algo falando que corrigiu aquele problema, o fiscal volta novamente no local para checar se realmente foi feito ou se não foi feito. Se realmente checou e não verificou o serviço realizado, a gente gera um auto de infração. O auto de infração hoje para lote sujo é de 5 a 20 UFPA. A gente, quando não há reincidência, a gente aplica 5 UFPA, que hoje seria R$300. Só que existe uma parte burocrática. Quando é lote, geralmente a gente precisa notificar essas pessoas por correio. E aí a gente tem todo um trâmite que a notificação só terá valor a partir do momento que essa pessoa recebe. E aí, se ela recebe e não executa o serviço, a gente faz a aplicação da multa e submete ao tributo, que aí vai ficar caracterizado que ele deve certo valor ao município, que pode ter a cobrança da forma legal que precisa ser feita. Mas a gente precisa deixar bem claro para a comunidade que todas as denúncias que são feitas no Instituto são averiguadas por duas divisões. A divisão de fiscalização, que faz o ato em si de verificar, de realmente validar se está limpo ou não, e a divisão de meio ambiente, que faz o procedimento administrativo. E como que as pessoas fazem essa denúncia? A denúncia pode ser pelo 3661-3675, que é o telefone do Instituto, ele é um WhatsApp também, então tem o atendimento online. Vou pedir para você repetir. 3661-3675. Pode ser feito presencialmente, lá no próprio Instituto, ou pelo WhatsApp, que é o mesmo número, que pode enviar foto, pode enviar localização, e no mesmo momento já gera um número de protocolo para essa pessoa fazer o acompanhamento, se foi resolvido ou não. Uma dúvida recorrente também dos ouvintes: quando se trata de áreas institucionais pertencentes ao município, como que é a atuação do IPDSA? No mesmo sentido. A gente faz a notificação, a gente faz a prefeitura é notificada dos lotes sujos. A gente notifica os serviços urbanos através do senhor secretário Ricardo, o Cacá. A gente identifica primeiro se ela é particular ou se ela é pública. Se ela for pública, a gente dá o prazo da mesma forma para que dê providência, e aí a gente segue todo o trâmite legal. E as denúncias também dos lotes públicos também podem ser feitas pela população por esse número de WhatsApp? Também, mesmo número. O mesmo número que a gente utiliza, o 3661-3675. E as pessoas conseguem ter o acompanhamento desse protocolo? Sim. Como que está, se já foi notificada a secretaria? No mesmo momento que ela faz a denúncia, gera o número de protocolo. Se ela quiser informação daquele protocolo, ela guarda aquele número, dá um prazo para que o fiscal vá até o local, identifique se realmente está sujo ou não, e aí ela consegue acompanhar. Eu preciso saber o número do protocolo tal, qual que é o andamento dele. A gente tem condição de passar para ele. Do mesmo sentido que corte e poda de árvore.
corte e poda de árvore, a gente consegue dar esse resultado simultâneo. Ó, tá com a fiscalização. Ó, tá em processo de formalização da autorização. Ó, foi indeferido. A gente consegue fazer isso com muita brevidade lá. Correto. Só para a gente fechar aqui, o Marcelino, né, tá nos acompanhando, ele só lembra que faz um comentário, são algumas das situações que precisam ser revistas também no plano diretor. A questão dos passeios, né, intransitáveis, né, quase que não existe acessibilidade em determinados locais, principalmente bairros mais antigos da cidade, né? O plano diretor, né, só complementando a fala do Ney, ele está na fase 2, né? A gente fez o plano, e aí na fase 2 a gente fez as oficinas, e aí nessas oficinas a gente fez o diagnóstico. Como que a cidade está? Esse diagnóstico ele já foi apresentado ao grupo de trabalho do IPDSA, que a gente está fazendo alguns ajustes, e todo mundo que passou na oficina, ela vai ter esse produto. A oficina em si, todos os membros das oficinas validou esse produto, a gente leva para a comunidade. E a gente tem que entender que a gente não vai conseguir mudar algo que foi implementado há muitos anos. Mas a gente tem condição que o plano diretor vai fornecer um subproduto, né? Vai indicar um subproduto, que seria o plano de mobilidade urbana. Que aí sim a gente vai realmente desenhar qual que seria o tamanho do passeio ideal na região central. Qual seria o tamanho do passeio ideal nos bairros. E aí, através desse plano de mobilidade, a gente consegue desenhar isso tecnicamente de uma forma muito boa. Correto. Vinícius e Ney, né? A gente tem muito assunto, né, para tratar. O IPDSA é muito extenso na cidade, mas tem um que acho que antes da gente fechar a gente não poderia deixar de falar. Uma situação que muitas pessoas aguardam até um posicionamento da questão do IPDSA, que é sobre a avaliação sendo feita, né, no solo do bairro Morada do Sol. O IPDSA tem acompanhado, e eu gostaria, Vinícius, até que você explicasse, porque assim, gera uma dúvida para a gente, porque a demora na análise, né, o que está sendo feito, né, para poder enxergar, né, ali o que houve para aquelas casas agora estarem ali, né, sofrendo rachaduras e de certa forma cedendo de acordo com o solo. A gente entende a aflição dos moradores daquela região, né? Eu presencialmente estive lá já algumas vezes, o Ney também teve, e a gente entende que aquele fato ele pode ser um pouco mais complexo do que existe. Então, para isso, a gente está contratando um profissional habilitado, com renome no Brasil, para realmente apontar quais são as evidências e de onde está surgindo todo aquele efeito naquela encosta. A gente tem um clamor, né? Tem várias pessoas que já se deslocaram, já saíram das suas residências. A Defesa Civil fez um trabalho também muito importante de fazer o diagnóstico e demonstrar para aquelas pessoas que estão ali que existe um risco iminente. E aí o Instituto ele vem, juntamente com a Secretaria de Obras, fazer a parte técnica, né? A gente precisa entender como que está aquele movimento. Ele está crescendo? Qual o sentido que ele está crescendo? Quais são as medidas que, teoricamente, a gente precisa adotar? Outro ponto que é muito importante ressaltar, aquele trabalho que está sendo feito da encosta é uma área particular, né? E as casas são particulares. O município ele está entrando no sentido de apoiar tecnicamente quais são as medidas necessárias para controlar aquele processo. Tá certo. É importante complementar essa informação dele, isso é muito importante, isso que ele disse por último agora. Nós temos o maior cuidado e maior preocupação com aquele evento lá, é um caso excepcional na cidade, mas está localizado na rua Gustavo Rios. Todas as medidas que tinham que tomar a nível de pré-consulta foram tomadas. As evidências são grandes em vários aspectos. Os moradores estão cientes dos riscos que tem. A Copasa, a CEMIG, foram convidadas, estão fazendo os seus estudos lá para saber se não tem um comprometimento das redes que pode estar enfraquecendo a qualidade do solo, tá certo? Então ali nós temos um solo com uma composição de baixa qualidade
e que a intensidade das chuvas nos últimos meses em Araxá, a gente está acreditando que ela tenha agravado essa fragilidade, mas não é só isso. Ali cada casa foi feita em algum tempo em Araxá, com vários construtores, certo? Então, tem uma série de análises que tem que ser feita, por isso que nós temos que contar com a colaboração de técnicos, pessoas competentes, que fizemos a licitação, Secretaria de Obras, IBDCA, os próprios moradores fizeram também os seus estudos. Então, nós estamos esperando complementar a chegada desses documentos para fazer uma análise mais criteriosa, mas o assunto está em controle, não existe nada, só que a velocidade, às vezes, que as pessoas desejam, e a gente também, não acontece por vários motivos, né? Nós estamos ainda na fase de chuvas, foram tomados todos os cuidados, junto da Copasa, a CEMIG, com a própria Astran, a Secretaria de Segurança, para que tomasse todas as medidas que garantissem o tráfego lá, seja de pessoas ou de veículos, que não comprometesse a vida de ninguém. Então, o assunto está sob cautela, só que no tempo certo a gente vai enfrentar. Não existe, em momento algum, de nenhum desses setores, ausência ou demoras. É porque o processo é lento mesmo. Correto. Tá certo. Ney, para a gente finalizar, assim, peço para você, em rápidas palavras, está sendo revisto o plano diretor da cidade. Na sua opinião, hoje, qual é o principal problema que precisa ser revisto urgentemente pelo plano diretor da cidade? Olha, analisar isso sim é muito difícil, porque tem várias componentes, né? Eu acho que só de estar realizando essa revisão do plano diretor, nós estamos revisando tudo na cidade. É claro que a gente tem que preocupar muito com, como eu falei com você, não adianta ter um urbanismo sem um meio ambiente respeitado. Essa é a grande preocupação nossa. E para todos os empreendimentos que não são poucos, que estão sendo implantados em Araxá, e a gente, numa outra oportunidade, a gente relata isso para vocês, que passa pelo IPDCA. O IPDCA é frequentemente consultado por vários empresários, empresas que estão chegando em Araxá, estão para investir, fazer suas aplicações, e é de interesse da cidade. Então, o plano, além de ter que analisar isso, tem que analisar que situação que nós temos aqui hoje, né? Com as nossas vias, com as nossas mobilidade urbana, como foi mencionado aqui. Nós temos muitos desafios. Todos eles são importantes. Então, a escala de prioridades vai depender do plano diretor escalar. Ó, isso aqui é mais importante do que aquilo. Isso aqui pode esperar um pouco, mas isso aqui é melhor. Tá certo? É um conjunto. E outra coisa, tem que estar afinado com a proposta do plano municipal, do governo municipal. Porque tudo que se vai fazer na cidade depende de recursos, depende de investimentos. E a cidade tem que estar preparada para fazer esses investimentos. Não basta ficar na teoria. Nós temos que achar medidas, ações, recursos para melhorar a cidade, para atender as demandas da cidade. Então, é todo um conjunto que nós temos que analisar, né? Por isso que o plano diretor é uma ferramenta mas importantíssima para a cidade, né? A gente vai poder trazer para vocês aqui em outra oportunidade. Eu acho importante a presença da imprensa, principalmente respeitosa como é de vocês, a levar para a comunidade a verdade, os tempos que precisam. Nós todos estamos pressa para isso, mas a pressa também, às vezes, em determinado momento, ela não ajuda, certo? Ela pode até complicar essa escala de prioridade, né? Nós vamos ter que eleger as prioridades. Nós temos muita coisa para fazer, mas é uma cidade que está em construção. Nós temos que ser otimistas. Nós não estamos botando sal em carne podre, vamos dizer assim, na expressão dos mineiros. Nós estamos revitalizando Araxá, ampliando Araxá, criando novas oportunidades para Araxá, para o povo de Araxá. Eu acho que isso é muito importante, isso é mais básico que tudo. Correto. Ney, muito obrigada. Vinícius, também muito obrigado pela presença de vocês, muito esclarecedor. E claro, né, Ney, vamos trazer vocês aqui outras vezes, porque ainda temos muito a falar do plano diretor até essa conclusão do plano diretor aqui na cidade, mas mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Gostaria de deixar também o IPDCA à disposição, né, para esclarecimento de alguma dúvida. Estamos lá de segunda a sexta,
no horário de 8 às 18, e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada. Ok, agradeço também a vocês aí, essa oportunidade de poder expressar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, das nossas buscas, das nossas conquistas, das nossas dificuldades, mas da nossa confiança. Araxá para frente. Obrigada, Ney. Imbirara.